Bem, meu amigo, você que está me ouvindo, você que está me vendo nesta noite, hoje a mensagem é para você. Eu não sei quem é você, mas Deus sabe. Tudo que eu for falar nesta noite, nesta oportunidade, é para você. Você é que tem que prestar atenção, porque essas coisas são ditas de Deus para você. Eu sou simplesmente a pessoa que estou usando a minha voz para poder transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração para me falar para você. Por isso, como eu gosto de cantar, não vou cantar. Nós estamos aqui reunidos nesta hora, está diante de nós aqui o nosso prezado irmão o Júnior. Ele vai nos auxiliar, porque na verdade, desde o instante eu vou pedir a ele para poder ele fazer a leitura do texto que nós vamos discutir nesta razão. Eu vou repetir várias vezes. É para você que eu estou falando. Para você que eu estou falando. É uma história muito bonita, muito linda, e essa história linda começa no livro segundo o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos dar a oportunidade ao irmão Júnior para poder fazer a leitura que vocês vão ouvir. Pois não, irmão Júnior. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, e de outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Até o dia de hoje. Vejamos então. O apóstolo Paulo conta que, na verdade, ele escreve aos Romanos que ele, em determinado lugar, perguntaram a ele se Deus tinha abandonado o seu povo. E ele replicou dizendo o seguinte: Deus não abandonou o seu povo e não abandona o seu povo. Alguém estava falando aquilo, querendo incriminar o apóstolo Paulo, para poder dizer ao apóstolo Paulo que, na verdade, ele estava também abandonado, porque Deus tinha abandonado o povo. Bom, então agora o apóstolo Paulo responde com muita claridade, com muita bondade. Ele diz o seguinte, que ele é israelita. Além de ser israelita, ele é descendente de Abraão. E também ele é da tribo de Benjamim. Na verdade, é uma autoridade presente que, desde a fundação do mundo, estava preparado, de que foi da linhagem do próprio Davi, que é da linhagem também de Jesus. Ele estava dizendo quem seria ele naquele momento. E por acaso ele perguntou: vocês não sabem o que está escrito na Escritura, o que aconteceu com Elias? Ele remota a palavra de Elias que acontecera alguns tempos atrás, naquele momento que ele estava falando ali com aquele povo que não acreditava que Deus estava junto com ele, que Deus estava com ele. Então ele falou o seguinte, que o Elias, olha, você sabe quem é Elias? Elias é aquele que não provou a morte. Ele foi trasladado.
Então Elias, ele falou o seguinte, Paulo repete a palavra que Elias tinha dito. Elias falou que as pessoas daquela época, o mundo daquela época, o poder romano daquela época, fez o seguinte, mataram todos os profetas. Além de matar os profetas, eles desmancharam os muros de Jerusalém. Além de desmanchar os muros de Jerusalém, eles desmancharam os altares de Jerusalém. E só ficou Elias, ele falando que só ficou Elias ali. E agora o que vai acontecer? E Elias estava falando com Deus, achando que ele estava sozinho, era só Elias ali. E na verdade o que aconteceu? Deus falou com ele, olha, o negócio é o seguinte, você não está só. Porque o grupo de Jerusalém, que achou que ia vencer uma determinada batalha, perderam. Por que perderam? Eles perderam. Agora, na verdade, você vai estar sobre você, sobre o seu comando, sobre a realidade de hoje. 7.000 pessoas são varões muito importantes que não dobraram o joelho a Baal, que era o chefe da época. 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Abraão. Aquele Elias que achava que estava só, que era só ele. Agora muda a história totalmente de Elias. Primeiro que tem 7.000 que não dobraram o joelho. Ele não sabia. E agora em outro lugar também nós entendemos o seguinte, se for ver a correria da história de Elias, ele tinha um secretário chamado Eliseu, e ele falou com Eliseu, Eliseu, Deus falou para mim que vai me levar aos céus. E a verdade é o seguinte, você vai acontecer que eu vou subir aos céus. Ele falou, Elias, você vai subir ao céu. Então, quando você subir ao céu, você deixa comigo uma porção dobrada do seu espírito. Porque ele sabia que Elias tinha um grande poder que Deus tinha dado a ele para poder governar muitas coisas e fazer muitos milagres. Aí agora Elias falou com ele, olha, se quando eu for levado às alturas, você estiver junto comigo, isso vai acontecer. Se você não estiver junto comigo, você vai perder. Eliseu não deixou mais Elias. E a Bíblia registra que Elias saiu com Eliseu e chegou em determinado lugar e falou, espera aqui que eu vou ali falar com os profetas o que Deus não falou para mim. E foi lá e falou com os profetas. E depois ele foi em outro lugar, falou com os profetas. E depois foi em outro lugar, falou com os profetas. E finalmente chegou à margem de um rio. E à margem deste rio, ele olhou para os profetas e falou para os profetas que ia atravessar o rio para o outro lado. A Bíblia diz que era um grupo de cerca de 51 profetas. Olha, aquele homem que achou que estava sozinho, achou que todos os profetas tinham sido mortos, agora já tem 7.000 soldados à sua disposição, e já tem agora mais 51 profetas que está ali à margem para poder aguardar. E o que aconteceu? O Eliseu, como não queria sair de perto dele, ele chegou nas águas e tocou nas águas daquele rio, o rio abriu em seco e passou Eliseu e ele para o outro lado. Quando chegou lá no outro lado do rio, Eliseu ainda junto com ele. De repente veio uma carruagem do céu para poder levar aquele homem que achava que o povo ia matar ele. Achava que ia morrer pela mão do povo. Eliseu estava ali junto com ele, e ele vendo que Elias subiu na carruagem e ia subindo para o céu, ele gritou, meu pai, meu pai, meu pai, a promessa. Elias tirou a capa e jogou para Eliseu. Eliseu pegou aquela capa de Elias, e quando ele voltou, e chegou no mesmo lago que estava o mar, o rio, ele tocou com a capa na água e falou assim, onde está o Deus de Elias? Porque Eliseu tinha pedido uma porção dobrada do espírito de Elias. E as águas se abriram e ficou em seco. E Eliseu passou em seco para o outro lado. Chegando no outro lado, encontrou lá com os profetas, e ele falou que Elias tinha subido ao céu com todo poder e graça e glória. E os profetas não acreditaram, ficaram algum tempo nas matas procurando ver se encontravam com Elias. Vamos interromper um ponto ali e dizer o seguinte. Aquele homem Elias, que o grande apóstolo Paulo fala, ele achou
que estava sozinho. Agora, semelhantemente, Paulo fala que quando ele estava ali diante daquele povo que estava perguntando, dizendo que Deus tinha abandonado ao seu povo, o grande homem de Deus chamado Paulo falou que não. Deus não tinha abandonado o seu povo. Não abandonou na época de Elias e não abandonaria daquele momento ali em diante do que ele estava falando ali, porque ele fazia parte de um grupo muito grande, que ele falou que ele era israelita. Era descendente de Abraão. Além de ser descendente de Abraão, ele era uma coisa muito extraordinária que a Bíblia registra que ele fala, na verdade, que ele era. Ele apresenta suas personalidades. E se você for estudar um pouquinho, eu posso dizer para vocês o seguinte: eu posso gritar hoje, religiosamente, se nós somos descendentes do apóstolo Paulo, que a nossa organização foi organizada por ele, segundo o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, então nós também podemos dizer, nós somos também israelitas, religiosamente falando. Nós somos também descendentes de Abraão. Nós somos da tribo de Benjamim. E nós estamos hoje aqui presentes. E nesta hora que nós estamos aqui, Deus não abandonou a gente. Não abandonou você que crê em Deus. Você que eu estou falando para você. Deus não abandonou você. Porque se naquela época apareceu ali 7.000 soldados para defender e mais de 51 profetas para poder provar que Deus existe, os corações que estavam endurecidos continuam endurecidos ainda. Conforme a Bíblia diz, o nosso irmão querido aí, Júnior leu, foi dado os olhos para não ver. E foi dado, além dos olhos para não ver, foi dado uma outra coisa. Além do ser não ver, ele também não entendeu uma outra coisa. Além dos olhos não ver, tem uma outra coisa que eles entenderam. Eu queria que vocês parassem um momentinho para lembrar o que é outra coisa. É olho para não ver e ouvido para não ouvir. Isto é, para poder endurecer o coração, não acreditar nessas realidades que Deus está falando para você hoje. Não saia no ouvido de pessoas, não saia na palavra de pessoas acreditando uma coisa diferente que você ouviu nesta noite, nesta oportunidade. Eu estou falando para você, eu estou frisando, você que está me vendo, você que está me ouvindo. Deus mandou que eu te falasse que Deus ainda está no comando. Deus não abandonou seu povo. Deus não vai te abandonar de espécie alguma, qualquer que seja o seu problema. A Bíblia diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Do Senhor é os céus e a terra, e que tudo neles há, tudo que existe é de Deus. E se você acreditar nesse Deus que eu estou falando agora, fundamentado na própria palavra de Deus, fundamentada no Elias que não morreu, está vivo. E também no grande apóstolo Paulo, vocês podem crer que os ouvidos daqueles que estão preparados para não ouvir, ainda vão continuar com os ouvidos assim, fechados. É um problema deles. Vão também acontecer de estar com os olhos aí completamente vedados, sem ver. São problemas também deles. Mas aqueles que creem no Senhor, aqueles que acreditam que o Senhor tem poder, aqueles que acreditam que vai funcionar a sua vida, aquele que acredita que tudo de mal que vem acontecendo na sua vida são perseguições satânicas, e que Deus nos dá o poder de dizer o seguinte: o próprio Jesus foi perseguido. Então, se ele falou que ele foi perseguido e ele venceu o mundo, diz assim: vós vencereis também, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer também, se você crê em Jesus como seu único e eterno Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Amém.